E quando você pergunta da fisioterapia brasileira em comparação com o exterior, eu tive muito pouca experiência, mas pouco que eu tive por aí, eu vi, nós sempre estivemos à frente e mais evoluído. No caso da fisioterapia respiratória, eu fiquei muito pouco tempo lá na Bélgica, considero como um estágio pós-doutoral pela própria reitoria que falou, não, se você foi lá, aprendeu lá fora com outro centro, com outro núcleo, é um estágio pós-doutoral. Então, considere como tal. Apesar de que depois, com o tempo, mudou. O pós-doutorado tem que ter no mínimo 6 meses, precisa ter 1 ano, 2 anos, tem que ser assim. As coisas foram regimentadas. Mas naquela época não tinha isso. E o pouquíssimo tempo que eu fiquei ali, menos de 1 mês, eu aprendi muita coisa. E assim, aprendi inclusive isso, que o Brasil estava muito à frente, né? Porque eu estava ali fazendo um estágio na reabilitação, era de manhã respiratória, à tarde cardiovascular, também separado, né? E depois tanto eu insisti com o Rick, falei, olha, eu queria ver como é que funciona lá o hospital, a UTI. Ele falou, a UTI não sei, mas eu vou te encaminhar lá para um grupo, você vai aqui no próprio hospital, né? No Castenberg, hospital da Universidade Católica da Bélgica. E eu cheguei lá, tinha um grupo de fisioterapeutas da UTI, umas fisioterapeutas mulheres, e todas assim paradas, olhando, meio que assustadas. Falei, vamos conversar, né? Eu sou brasileiro e tal. Eu percebi que elas não estavam muito à vontade. Aí eu falei, eu queria ver, né? Elas falaram que lá na UTI não poderia ir e tal, que tinha que ter uma credencial, tal. Mas se você quiser, tem um fisioterapeuta, colega nosso, que ele está passando aqui nos leitos agora, uma espécie de enfermaria, eu não sei que enfermaria que era, mas eram pacientes mais ou menos críticos e tal. Você pode acompanhar. Legal, vamos lá. Aí me apresentou um rapaz, um fisioterapeuta novinho, e fomos lá e começamos a acompanhar ali, ver e tal. Aí, num dado momento, ele estava atendendo um paciente, né, bastante secretivo e tal, e tossindo e tal. Eu falei, bom, ele começou a fazer algumas manobras, mas assim, muito incipiente e tal. E eu falei para ele, você não vai escutar, né, Aí ele olhou assustado, assim, para mim. Que ano que era, mais ou menos? 2002. Muito já avançada a fisioterapia respiratória no Brasil. 2002. Sim, 2002, é isso mesmo. E aí ele olhou assim, assustado, e eu falei, pega o estético que está aqui pendurado, olha aqui, você, né, escutar. Ele olhou assim, daí ele fez um sinal assim para mim, meio escondido, como quem diz, né? Eu olhei, lá tinha um médico, um senhor já de idade passando, ele falou, o médico não quer que a gente escute. Ou seja, não podia escutar. Então ele fazia um pouquinho de aspiração, umas manobras muito mal feitas ali, de qualquer jeito, sem criticar, mas acho assim, talvez não tenha sido uma boa experiência, mas foi uma amostra que me deu uma ideia. Depois me comentaram que é mais ou menos assim que as coisas funcionavam. E olha, ali era um centro, né? Pesquisa famosíssimo. Mas eu vi depois relatos semelhantes lá na Espanha, na Itália, Portugal, em vários lugares onde assim estão em crescimento, mas a fisioterapia brasileira já passou essa fase há muito tempo. Porque nós não podíamos entrar na UTI, tinha que olhar pela janelinha, não podia escutar, não podia fazer espirometria, não podia fazer nada. Hoje nós fazemos tudo isso e há muito mais tempo que já vem fazendo, Sim. né? Mas o pessoal ficou preso, não tinha liberdade. Hoje a fisioterapia tem liberdade, hoje você tem responsabilidade. Hoje você tem produção científica, você tem evidência científica. Então, claro, tem que ter inovação. Precisamos sempre ter inovação, não podemos parar. Mas a gente, assim, não deixa a desejar para ninguém no mundo inteiro. É muito incrível isso, porque não é o primeiro convidado, nem vai ser o último. Mas o que eu acho interessante é que, se a gente for fazer uma analogia a uma corrida, lá em 83... no primeiro simpósio de fisioterapia respiratória, o simpósio internacional de fisioterapia respiratória, que foi organizado pelo Azeredo. Eu lembro da Marina falando da história do saquinho de pão com dinheiro da galera que foi de ônibus, toda aquela coisa assim. Houve a necessidade de trazer muitos convidados internacionais, porque a construção da fisioterapia era mais antiga do que a nossa. Então eles trariam ali experiências, evidências e resultados para que fosse implementado aqui no Brasil. Beleza. Só que aí o tempo foi passando e a característica dessa geração de profissionais
de ir pra cima, de estudar, de saber, de se incomodar um pouco antes disso, que não se tinha uma aula de radiografia de tórax, a Marinês falando que estudou gasometria arterial, e aí depois ela foi sabatinada pelos médicos na sala de aula, numa sala de reunião, para saber se ela sabia gasometria de fato, fez com que a característica persistente ali dessa geração fizesse com que a fisioterapia respiratória brasileira se tornasse ímpar em relação ao mundo. E hoje a gente colhe os frutos disso. Mas ele falou uma palavra ali. Ele correlacionou ele. Hoje nós temos mais liberdade e nós temos responsabilidade. Quanto mais autonomia nós temos, mais nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Não é só você fazer deliberadamente, não, e daqui a pouco qualquer outra pessoa vai... Não. Você não quer ter autonomia, você não quer ter liberdade, você tem que saber e ser responsável por isso. Talvez seja esse ponto crítico com relação à característica, não só das novas, na minha geração foi assim, da geração do Ivens foi assim, essa construção de uma profissão mais forte, mas também com mais riscos, né? E mais responsabilidade na atuação. E com o pé no chão, né? Não adianta calçar voos muito grandes, mas tem que estudar primeiro, saber. Sim, a gente pode chegar. Sim. Só que a gente tem que entender que, ao chegar lá, para você voar num avião, os critérios de segurança são gigantescos, né? Tem uma coisa importante que até você comentou um pouco antes, com relação a outras áreas e tal, né? Quando a gente começa a ter contato com outras áreas, aí a gente faz uma espécie de um feedback assim, volta, rever. Por exemplo, a enfermagem cresceu muito porque ela teve uma penetração em tudo quanto é campo. Tanto que hoje quem manda no hospital é a enfermagem. A enfermagem pode prescrever num centro, um posto de atendimento e tal. Enfim, eles fizeram o quê? Eles cresceram, estudaram e ganharam o seu espaço. A gente, quando tem contato com outras áreas, você percebe qual é o estágio de evolução em que está cada área, o que cada um faz. Aí a gente volta para a fisioterapia e fala, bom, o que é que nós podemos fazer? Né? Nós podemos fazer isso, então vamos estudar a fundo isso e fazer isso. Eu comentei no começo, não sei se cheguei a comentar aqui, o fisioterapeuta era visto como massagista. Eu tenho o maior respeito por massagem, sempre gostei. Acho que assim, é algo que... Qual é o outro profissional que não o fisioterapeuta desses que tem nível superior que faz massagem? É fisioterapeuta. Então, vamos treinar e fazer o melhor possível. O exercício reabilitador, exercício físico, somos nós que fazemos? Vamos fazer o melhor possível. Nós fazemos isso. Mas a gente não faz cirurgia? Não, a gente não faz cirurgia. A gente não faz isso, não faz aquilo. A gente faz isso. Não adianta querer... fazer coisas que não são da nossa área. Quando você faz aquilo que é da sua área e bem feito, você passa a ter automaticamente o respeito. Uma aula, meu amigo. Não é? E se estivesse fazendo barulho na sala na hora de ouvir isso aqui, não ia aprender. Tá vendo? Porque tem que ficar em silêncio para ouvir. Esse episódio é extremamente enriquecedor. Não só pela curiosidade histórica, mas pela formação do nosso caráter como profissionais, pô. Exatamente.